Graças a Deus, irmãos, estamos aqui adorando, celebrando ao nosso Senhor. Os irmãos que estão em casa, nós já estamos de forma presencial, viu? A gente não está só online, não. A gente está aqui hoje, não é por conta do decreto do governador, porque o governador é bonzinho, não. A gente está aqui porque, graças a Deus, o STF entendeu que havia uma inconstitucionalidade aqui na medida tomada. E aí as igrejas voltaram, então, a ter os seus cultos, né? Por enquanto está como liminar. Vamos orar para que a coisa realmente seja estabelecida dentro daquilo que deve ser estabelecido. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, isso também não quer dizer que você é obrigado a estar aqui. Graças a Deus, Deus nos deu condições e também cultuar, né? Dá oportunidade para você cultuar de forma online, e aí você precisa ponderar, né, com prudência, com cuidado, para não colocar a sua vida em risco. Aqueles que já foram vacinados, amém, você já pode estar presente aqui conosco, né, sem nenhum problema. Mas aqueles que ainda têm alguns probleminhas, né, de saúde, uma saúde fragilizada, fique em casa por enquanto, né, até que tudo possa passar aí, você possa voltar a cultuar conosco. E aqueles que estão aqui nessa noite, é uma alegria ter vocês aqui, mesmo sabendo que é o primeiro público. Depois vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando. Então, eu espero que nos próximos cultos a gente possa ter aqui um número maior, né, dentro daquele limite que foi estabelecido assim, tá bom? Os irmãos que estão aqui, abram suas Bíblias, que estão em casa também, abra sua Bíblia lá em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, nós iremos ler 3 versículos, Isaías 53, do versículo 4 ao versículo de número 6. Hoje iremos meditar na palavra do Senhor sobre o tema A Paz de Cristo para o nosso coração. Então nós vamos ouvir aqui o que Deus tem a nos falar nesse texto. É um texto profético, um texto que já anunciava o nosso Senhor Jesus Cristo e tudo aquilo que Ele iria padecer em nosso lugar. Então Isaías capítulo 53, versículos de número 4 a 6. Quem encontrou, fique de pé em reverência à palavra do nosso Deus. Isaías 53, do versículo 4 ao versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Curva sua fronte nesse momento, continue falando com Deus, peça a Ele a iluminação juntamente comigo. Meu Senhor, eu te louvo, Senhor, porque Tu estás aqui no nosso meio. Eu te louvo porque o Senhor habita em nossos corações e é o Senhor quem nos ajuda a entender a palavra. E nós te pedimos nesse momento, nos socorre. Não nos deixa, Senhor, ficarmos confusos, mas que possamos nos regozijar, nos alegrar com aquilo que o Senhor fez em nosso favor. Meu Deus, esclarece a nossa mente, esclarece a nossa visão, para que possamos aqui entender e ver a obra do Evangelho, que nos traz a paz que tanto necessitamos. Seja com os teus servos nesse momento, derrama a tua graça sobre cada um deles, abençoe o coração daqueles que ainda estão em trevas, aqueles que ainda não conhecem a Ti, que essa mensagem nessa noite venha, Deus, iluminar, venha abrir os olhos para que eles possam ver o Teu grande amor, como o Senhor os amou. Assim eu te peço, seja conosco em nome do Teu Filho amado Jesus, amém, amém. Podem sentar, irmãos. Eu acho que não é só comigo, mas tem dias, irmãos, que parece que tudo dá errado. Tem dias que, como diz no popular, você acordou com o pé esquerdo, porque você começa a realizar algumas coisas e as coisas não dão certo.
De repente você percebe que acordou tarde para o trabalho, sai desesperado, já vai para o trabalho com a cabeça quente, e você diz: por que esse celular não despertou? Ou por que eu não acordei? E já começa o dia preocupado, já começa o dia chateado. E aí de repente você descobre que o seu telefone, porque hoje todo mundo tem um telefone, e o telefone faz parte da nossa vida, de repente o telefone pifa, não funciona. E aí você começa a perceber que tudo está dando errado, e para acabar, chega o fim do dia, você percebe que está enfermo, doente, que a enfermidade chegou até você. Diante dessa situação, vem uma pergunta que eu já ouvi, inclusive, de alguns de vocês, que diz o seguinte: será que essas coisas estão acontecendo como castigo de Deus sobre a minha vida? Será que tudo isso de errado, de ruim que está acontecendo é porque Deus agora está complementando os castigos dele por causa dos meus pecados? Deixa eu lhe dizer uma coisa: para todo pecado existe uma consequência, é inevitável. Mas eu quero lhe dar uma boa notícia nessa noite, você que está nos ouvindo nessa noite também. Jesus, ele sofreu o castigo da nossa paz. Jesus sofreu tudo aquilo que nós deveríamos sofrer por causa dos nossos pecados. Não há ainda um pecado em nossa vida que precise ser castigado, e Deus muito menos vai castigar esse pecado em nossas vidas, porque nós não somos capazes de satisfazer aquilo que Deus exige. Então, antes de querer olhar para a sua vida e ver como as coisas não têm dado certo, e julgar, e dizer, e avaliar, e dizer que isso é castigo de Deus, eu quero lhe dizer que todo castigo Jesus levou na cruz do Calvário. De maneira que você e eu temos paz com Deus, porque o castigo Jesus sofreu na cruz do Calvário. Não há mais castigo pelo qual precisamos sofrer para estar em paz com Deus. Você ora a Deus, você canta a Deus, e você sabe que Deus recebe a tua adoração, porque você canta em nome de Jesus. Porque quando você canta, você está falando com Deus, você está se dirigindo a Deus, e o acesso que outrora estava obstruído por causa do pecado, agora esse acesso foi aberto. As portas do céu se abrem para que você possa estar diante do trono de Deus sem ter medo do castigo de Deus por causa dos seus pecados. É por isso que nós não podemos chegar diante do trono de Deus confiantes em nós mesmos. Nós chegamos diante do trono de Deus confiantes em Cristo Jesus. É por isso que somos também chamados de cristãos, porque nós temos um Senhor que intercede por nós e que leva a Deus os nossos pecados, as nossas falhas, e perdoa os nossos pecados e as nossas falhas. É por isso que podemos dizer que temos paz com Deus. Paz esta que eu gostaria de meditar com vocês e refletir um pouco mais com vocês nessa noite. O profeta Isaías, aqui nesse texto que nós acabamos de ler, irmãos, descreve de forma surpreendente o que Jesus, aqui chamado de o servo sofredor, sofreria pelo seu povo. O profeta Isaías não é da mesma época de Jesus, é um profeta que antecedeu Jesus e que viu aquilo que iria acontecer mais adiante. Quando o profeta Isaías escreve aqui e começa a colocar no papel aquilo que Deus estava fazendo ele enxergar e ver, ele viu o sofrimento de Jesus. E ele não diz o nome de Jesus, mas ele chama de o servo sofredor, aquele sobre quem Deus descarregaria a sua ira e a sua justiça. É importante, ao ler esse texto aqui de Isaías 53, a gente perguntar a quem são as pessoas aqui que essas palavras se referem. Quem são os referentes dessa passagem? Quando ele fala aqui de servo, quando ele fala aqui de um povo que estava enfermo, em pecado, quem são estes? Precisamos entender isso para poder compreender o que Deus está falando aqui aos nossos corações. E aquele que sofre pelos pecados aqui nessa passagem é Jesus. Isaías teve uma visão do sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo, de maneira que quando Pedro escreve lá em 1 Pedro, observe aí na sua Bíblia, capítulo 2, versículo 24 e 25, Pedro entendia que o servo sofredor, aquele que seria traspassado e que levaria sobre si as nossas enfermidades, era o próprio Jesus.
Ele diz assim, 1 Pedro capítulo 2, versículos 24 e 25. Acompanhe na sua Bíblia, você que está em casa também. Diz assim, 1 Pedro 2, 24 e 25. Carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Observe agora, pelas feridas dele, vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Quem é que Pedro tem em mente aqui, irmãos? Pedro tem em mente Jesus. E Pedro também tem em mente as palavras do profeta Isaías. Quando o profeta Isaías fala da enfermidade, de um povo enfermo, de um povo distante de Deus, de um povo que estava como ovelha perdida, desgarrada, ele estava se referindo àqueles que seriam alcançados pela obra de Cristo Jesus. Aqueles por quem Jesus sofreu é o verdadeiro Israel, e o verdadeiro Israel somos nós, a igreja do Senhor. Com os olhos espirituais abertos, podemos ver nesse texto o modo como Deus estabelece sua paz conosco. Com os olhos do Espírito Santo podemos ler esse texto aqui de Isaías e perceber nas palavras proféticas dele a maneira como Deus estava estabelecendo, estava nos reconciliando com Ele mesmo. As palavras do profeta Isaías, elas foram primeiramente dirigidas a Israel. Elas não foram dirigidas para nós. E isso significava, irmãos, aquilo que o profeta estava vendo. Um Israel enfermo. No versículo de número 5, ele diz assim: mas ele foi traspassado, ou melhor, no versículo de número 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Isaías se coloca na situação e diz: o servo sofredor, aquele sobre quem Deus despejaria o castigo, ele levou sobre si, ele tomou sobre si a enfermidade, a fraqueza, a debilidade do seu povo. A enfermidade de Israel, irmãos, era uma enfermidade incurável. Era uma enfermidade incurável porque a enfermidade de Israel era uma enfermidade do pecado. Era uma enfermidade que eles não tinham como sarar. O remédio que possuíam não tinham capacidade de sarar a ferida de Israel, de maneira que era necessário que um servo viesse e se entregasse para que Israel pudesse receber o perdão de Deus. O servo sofreria pelas mãos do próprio Deus. E é aqui que a gente sente, irmãos, o impacto. O próprio Deus castiga o seu filho. O próprio Deus castiga a si mesmo por amor ao seu povo. O texto vai nos mostrar que é Deus quem derrama a sua justiça, que é Deus quem faz o servo enfermo, o servo ser ferido, é Deus quem traspassa a vida do servo violentamente, porque Deus ali está cumprindo a sua justiça. Embora tenham sido os homens que levaram Jesus à cruz do Calvário, embora os homens tenham escarnecido de Jesus, tenham feito para ele uma coroa de espinhos, uma túnica como forma de zombaria, irmãos, era Deus quem estava conduzindo o seu filho, o servo sofredor, para sofrer naquela cruz e nos dar a paz. É impossível não ler aqui Isaías 53 e não ter uma descrição clara daquilo que Jesus sofreu por nós. Não tem como nós não lermos esse texto, irmãos, e ficarmos impactados com a maneira como o profeta já viu adiante aquilo que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós observamos todo o sofrimento de Cristo Jesus, pela ótica de Isaías, foi exatamente isso que ele diz aqui, que se cumpriu no nosso Senhor. Deus fez o seu Filho enfermar por nossa causa. Deus fez o seu Filho sofrer pela minha vida e pela sua vida, para que nós pudéssemos ter paz com Deus. Você que está nos ouvindo nessa noite, o preço que Deus pagou pela sua vida foi um preço alto. Deus entregou a si mesmo, para que Ele pudesse reconciliar a sua vida com Ele. Ele sofreu todo o castigo e toda a condenação da sua lei, para que você pudesse hoje orar, falar com Ele, cantar a Ele, adorar a Ele.
Meus irmãos, Jesus levou sobre si o castigo dos nossos pecados. É por isso que a gente não pode olhar para a nossa vida e em meio a tanta coisa ruim que temos passado e dizer: o que eu estou passando agora é consequência dos meus pecados. O que você está passando agora não é consequência de um castigo que Deus está cumprindo ainda na sua vida porque Jesus morreu de forma insuficiente. Não! Nessa vida você não carrega mais a culpa do pecado. Não existe mais condenação sobre você. E nós, irmãos, assim podemos ter paz com Deus. Podemos viver em paz com Deus. Jesus, ele levou o castigo da nossa paz. Ouçamos aqui desse texto de forma mais detalhada a voz de Deus nesse texto. E aí, ao observar aqui as palavras do profeta Isaías, primeiramente podemos perceber aqui que Jesus, ele tomou voluntariamente as nossas fraquezas e as nossas debilidades. Teologicamente, os teólogos normalmente quando falam da aceitação da obra de cada uma das pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles falam do conselho eterno. Quando o Pai conversa com o Filho e dar ao Filho a missão de vir a esse mundo, encarnar nesse mundo e morrer por nós, o Filho voluntariamente se entrega à vontade do Pai. É como se Jesus tivesse dito na eternidade: meu Pai, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero levar de volta a vida daqueles que estavam enfermos, débeis, agora para a tua presença. Meus irmãos, foi o próprio Jesus quem tomou sobre si as nossas fraquezas. No versículo de número 4, ele diz assim, o profeta Isaías: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Certamente Jesus toma para si, Jesus pega para si a sua fraqueza. A nossa incapacidade de estar em paz com Deus, que nos faz débeis, enfermos espiritualmente, Jesus toma para si, voluntariamente, como uma expressão de amor, para que nós possamos ter paz com Deus. Os pecados que Jesus levou sobre si não era dele, não era de Jesus, mas nossos. E o que é interessante aqui nas palavras do profeta Isaías, no versículo de número 4, na parte B, é que Isaías, além de contemplar o sofrimento de Jesus, ele também contemplou o espírito farisaico da época de Jesus. O espírito dos fariseus, que viam em Jesus um pecador, que viam em Jesus alguém que estava sofrendo na cruz do Calvário, porque era pecador. E nós sabemos muito bem que Jesus não era pecador. Que Jesus era o santo de Deus, que Jesus era perfeito, Jesus não pecou em atos, atitudes ou palavras. Mas veja o que diz o texto na parte B do versículo 4, diz assim: e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. A quem é que Isaías se refere aqui? Aos fariseus, que olhavam para a cruz do Calvário e diziam: não, se ele morreu, se ele foi castigado, se ele levou sobre si essa cruz, é porque ele tinha pecado, porque ele é maldito, porque todo aquele que é pregado no madeiro é maldito. Era assim que os fariseus e aqueles que estavam cegos viam Jesus. Você que está nos ouvindo nessa noite, você que está entendendo aqui o que esse texto está dizendo, talvez você ainda não compreenda o que Jesus fez na cruz do Calvário, mas eu quero lhe dizer que na cruz do Calvário Jesus não levou os pecados dele, Jesus levou os teus pecados, Jesus levou a mentira, Jesus levou a malícia, Jesus levou as consequências dos teus pensamentos tortuosos lá na cruz do Calvário. Meus irmãos, ele tomou voluntariamente as nossas fraquezas, as nossas enfermidades, como prova do seu amor por nós. Jesus, ele quis levar os nossos pecados. Pastor, e se ele não tivesse feito isso? Nós estaríamos no enrascado. Se Jesus não tivesse levado sobre si os nossos pecados, irmãos, certamente o nosso destino seria condenação eterna. Seria sofrer o peso da ira de Deus sobre as nossas vidas. Mas ele levou sobre si os nossos pecados. A sua escolha é uma escolha de amor. É uma escolha de amor. Você ama alguém? Você pode lembrar nesse momento alguém que você ama? Quando a gente ama, irmãos, a gente passa a servir o outro.
E quando a gente passa a servir o outro, a gente entra numa situação voluntária de sofrimento. Porque a gente vai ter que negar a nossa vontade. Porque a gente muitas vezes não vai dormir à noite, e o outro vai lá estar lá chorando, e a gente chorando também. Irmãos, o amor está ligado muito próximo ao sofrimento. Mas é uma entrega voluntária, é uma entrega de quem diz bem assim: eu quero te amar. Quando Deus olhou para mim e para você, Ele quis te amar, Ele voluntariamente se deu para você, Ele tomou sobre si a sua enfermidade, os seus pecados, e para que você saiba o quanto Ele te ama, o quanto Ele te ama. Meus irmãos, é impressionante, porque Paulo vai dizer o seguinte, que Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Às vezes a gente encontra pessoas que querem amar o outro de forma muito condicionada, que dizem bem assim: olha, eu amo ele, eu a amo, mas só se ela for assim, só se ele for assim. E a gente começa a colocar condições para amar as pessoas, porque é natural de todos nós fazer o bem a quem nos faz o bem, mas o Evangelho vem quebrar essa mentalidade, porque o Evangelho diz o seguinte: Deus faz o bem a quem é contrário a Ele. Deus faz o bem aos transgressores da sua lei. Deus faz o bem àqueles que blasfemam contra Ele. Como assim, pastor? Não é assim que acontece todos os dias? Os ateus, aqueles blasfemadores, eles se voltam para Deus, eles zombam de Deus, mas todos os dias Deus faz o sol nascer sobre a vida deles. Eles podem acordar pela manhã e dizer que brisa maravilhosa é essa brisa do mar. Por que isso acontece? Porque o nosso Deus é misericordioso. Meus irmãos, o amor é sempre custoso. Se você está determinado a amar seu filho, sua esposa, e amar acima de tudo Deus, saiba de uma coisa: é custoso. Na evangelização de Jesus, Jesus disse o seguinte: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Meus irmãos, que chamada contraditória ao nosso tempo, porque no nosso tempo tem gente que faz tudo para que as pessoas sigam a Jesus, né? Aliviam o Evangelho, esvaziam o Evangelho de custos, mas Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Isso é custoso. O Evangelho tem custo, amar a Deus é custoso. Por amor, meus irmãos, Jesus nos resgatou da enfermidade espiritual. Por amor, Jesus disse: olha, o teu pecado agora é meu, sou eu quem vou sofrer o afastamento de Deus por causa de você. Ele voluntariamente tomou a sua debilidade, a sua enfermidade, para que você tenha paz com Deus, para que você possa ter um relacionamento com Deus, agora sabendo de que na vida ou na morte você não tem mais o que temer. Essa história de morte, a gente falar de morte nesses dias, né? Não paramos de ser bombardeados. 3.000, 3.500, 4.000 pessoas. De fato, irmãos, é uma catástrofe o que está acontecendo aqui na nossa nação. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: quando nós temos a paz de Deus, irmãos, a morte já não nos assombra. Como Paulo disse, que estava à beira da morte, aprisionado, contando os dias para ser morto. Paulo diz: olha, irmãos, não se preocupem não, porque morrer para mim é lucro. Morrer para mim é lucro. Porque estar com Deus é melhor do que estar aqui. Porque estar com Deus é estar no lugar onde não vai haver mais esse aperreio, esse pavor dessa existência. Quando nós entendemos o que Cristo fez por nós e a paz que Ele estabeleceu com Deus, as portas que Ele abriu no céu, irmãos, nós já não tememos mais a morte. É óbvio que eu não estou dizendo aqui para você ser imprudente, buscar a morte, até porque a vida é dom de Deus, mas você precisa não temer, porque os teus dias estão escritos. Deus determinou cada um deles e eles vão acontecer como Deus assim estabeleceu. Meus irmãos, por amor, Jesus nos resgatou da nossa enfermidade espiritual. O seu amor também nos dará condições de não orar apenas pelas enfermidades espirituais, da alma, do coração, mas também pedir pelas enfermidades físicas que nós padecemos aqui nessa existência.
Há muitas discussões entre os estudiosos sobre o que significa essas enfermidades aqui que Jesus toma sobre si. E eu compartilho da ideia de que aqui essa enfermidade tanto é espiritual, como também é enfermidade física. Até porque quando nós vamos lá para o Novo Testamento, nós encontramos esse texto sendo usado num contexto de cura física. Mas uma cura física associada a uma cura espiritual. E nós precisamos entender que Deus, uma vez que Jesus, Ele leva sobre si as nossas enfermidades, Ele pode, com uma palavra dEle, reverter qualquer doença que assim Ele queira. Pastor, até mesmo essa que eu estou passando, até mesmo essa que você está passando. Essa que você tem carregado de forma solitária e ninguém ainda sabe, essa também. Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Meus irmãos, Jesus levou voluntariamente o castigo que nos traz a paz. Foi uma escolha voluntária dele, porque foi uma escolha, irmãos, de amor. Uma escolha que ele decidiu te amar desde a eternidade. E deu prova disso na cruz do Calvário. Mas além disso, esse texto também nos mostra que Jesus, ele sofreu o castigo dos nossos pecados. Não há como ter paz com Deus sem castigo. Hoje pela manhã, nós conversávamos aqui, os irmãos que estavam na EBD, sobre essa questão de que Deus, irmãos, não é aquele paternalista, aquele paizão que passa a mão na cabeça dos filhos e diz, não, olha, você está errado, mas vem aqui para o meu lado. Não, Deus não nos trata assim. Deus não te chama sem que antes Ele pague, Ele castigue os teus pecados. Deus não te coloca debaixo das asas deles, sem que antes Ele cumpra toda a penalidade da lei dEle. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa, Ele fez isso, não foi em você, e nem vai fazer em você. Ele fez isso em Cristo Jesus. E Ele fez isso em Cristo Jesus para que você tenha paz, para que hoje à noite, quando você baixar a sua cabeça no travesseiro, você possa dizer, na vida ou na morte eu não tenho mais o que temer. Porque Deus me deu a paz, porque a paz de Cristo está em meu coração. Irmãos, Deus castigou de forma severa a malícia do coração, os pensamentos terríveis que passam dentro de nós, aquelas ações tomadas no passado que até hoje estão aí martelando dentro de você e que você sabe que foi um pecado terrível que você fez. Jesus tomou o castigo disso também sobre ele. No versículo 5, Isaías vai nos mostrar como foi terrível o que o servo sofreu. Veja aí, ele diz assim, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Eu destaco aqui 4 palavras que ele usa nesse texto. Primeira delas, traspassado. Irmãos, uma palavra exata para o que aconteceu com Jesus, especialmente naquele momento que colocaram a lança sobre ele. De fato, aquela lança o passou por dentro dele. Foi uma morte violenta que Jesus sofreu ali na cruz do Calvário. Isaías já estava contemplando e vendo isso. Ele ainda nos diz aqui que foi esmagado. Esmagado, irmãos. Você já assistiu o filme do Mel Gibson? Deve ter assistido, né, o Jesus. Naquela cena que ele está totalmente esquartejado lá na cruz, onde as suas costelas estavam visíveis e o sangue sendo derramado. Irmãos, nós temos ali um vislumbre do que foi aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo sofreu. Ele foi esmagado pelos nossos pecados. Ainda diz o texto que ele foi castigado. Tomou várias e várias chibatadas, foi humilhado publicamente, cuspiram sobre ele, colocaram sobre ele todo tipo de zombaria sobre a vida dele. Ele foi castigado, e ainda diz o texto aqui, ele foi ferido. Deixa eu lhe dizer uma coisa, tudo isso é terrível, né? Você já imaginou você ser traspassado? Você ser esmagado? Você já viu um órgão, um membro humano sendo esmagado? É coisa terrível, irmãos.
Jesus foi esmagado, ferido, castigado, traspassado. Tudo isso é terrível, mas a pior de todas as dores, está implícita nas palavras dele na cruz do Calvário, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? O abandono de Deus por causa dos teus pecados. Ele voluntariamente tomou sobre si os nossos pecados e Deus o abandonou, porque Deus o fez pecado por nós, porque Deus tomou todas as suas falhas, tudo aquilo que você fez sobre si. Qual a razão de tão grande sofrimento, irmãos? Qual a razão de Jesus ter morrido naquela cruz? Qual a razão de vermos aquela cruz lavada em sangue, pelo sangue do nosso Senhor? A razão são os nossos pecados. Você que está nos ouvindo nessa noite, que ainda não entendeu a cruz, veja quão grande amor Deus te amou lá na cruz do Calvário. Ele morreu, Ele derramou o sangue por você. Quem poderia fazer isso por você, sendo você pecador? Ele não sofreu pelos pecados dele, porque ele era santo, mas ele sofreu pelos nossos pecados. Abra sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 2 ainda. Veja o versículo 24, que Pedro diz aqui, talvez você não tenha prestado atenção. Diz assim, observe aí também na tela, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, quem? Jesus, carregando ele mesmo sobre o seu corpo o madeiro, os nossos pecados, não os pecados dele, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. A gente poderia trocar em miúdos o seguinte: toda chibatada que Jesus sofreu, toda dor que Jesus sofreu, o abandono que Jesus sofreu, a ferida que Deus abriu no seu filho, Ele abriu para que você fosse sarado. Eu lembro quando eu era adolescente e alguém certa vez, me discipulando lá na igreja de Macaparana, disse uma coisa que até hoje me ajuda muito a lidar com os meus pecados. A pessoa disse a mim o seguinte: Léo, todas as vezes que você pensar em pecar, que você estiver naquele dilema interior, eu vou ou não pecar, tente contemplar a cruz de Cristo. Tente dizer para si mesmo o que Jesus sofreu na cruz do Calvário. Tente ver Ele derramando seu sangue. Tente encontrar a razão de todo o sofrimento dele, que você vai pensar duas vezes se você vai ou não cometer esse pecado. Irmãos, e muitas vezes tem me ajudado. Quando eu olho, irmãos, para o que o nosso Senhor Jesus sofreu e penso: poxa, eu estou pecando aqui, fazendo isso, sabendo que o meu Senhor morreu de forma tão terrível, por conta disso, Senhor, eu não posso fazer isso. Meus irmãos, Jesus veio para tirar de nós o peso da condenação. A condenação é algo terrível. A gente baixa a cabeça no travesseiro e fica aquela coisa na consciência, né, dizendo: você pecou, você é falho, você não vai conseguir. A palavra do Senhor diz que Ele levou sobre si a nossa condenação, de maneira que não há mais condenação. O juiz já olha para você e diz: olha, você está quite com a lei, não existe mais pena sobre você, o castigo não existe mais sobre você. Jesus fez isso, não há mais castigos, irmãos, a serem realizados pelos nossos pecados. Eu acordei no dia ruim, eu tropecei, eu caí, fiquei enfermo, a coisa não deu certo, será que é castigo de Deus? Não. Pode ser um trabalhar de Deus na sua vida, que vem trazer dor para você, que vem trazer lutas, tribulações para você, mas castigo para te dar paz com Deus? De maneira que a gente, quando tem paz com Deus, a gente enfrenta as tribulações, irmãos, em paz. Até aqueles que dizem: pastor, eu não consigo entender. Como é que pode eu estar em paz com Deus? Tem o texto aqui que diz: Ele levou sobre mim todas as minhas enfermidades, e mesmo assim, a enfermidade me abater. Eu acho que você não lembra de um grande servo de Deus, um homem de fé, que vivia em comunhão com Deus, mas que sofria com um espinho na carne.
e que Deus não tirou dele, né? Mas Deus deu a ele a graça, a paz, para que ele suportasse aquela provação que estava passando. Foi assim com Paulo. Irmãos, às vezes, mesmo tendo fé em Deus, mesmo crendo em Deus, no invisível, nós iremos padecer e sofrer. Não caia na ilusão de que você não vai sofrer. Inclusive, esses dias chegou alguém muito preocupado, dizendo assim: pastor, tem um tal pastor aí de uma igreja, dessas igrejas neopentecostais, que diz que o coronavírus é o diabo. E que está lá dizendo que o coronavírus é o diabo, é o diabo, é o diabo, é o diabo. O problema, pastor, é que agora ele adoeceu. Então ele está possesso. Porque ele disse que era o diabo, era o diabo, era o diabo, agora ele está com o vírus lá. Às vezes, irmãos, é umas tolices que a gente escuta por aí, que é brincadeira, viu? Meu Deus do céu. Irmãos, quem crê em Jesus não teme mais o castigo de Deus. Nós enfrentamos as tribulações e lutas, certos de que Deus não nos abandona. E se você está passando, ou que você vai passar, meu irmão, saiba de uma coisa: Deus está com você. Ele está na sua companhia. Ele nos disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não vai nos abandonar, porque estamos em paz com Ele, fomos reconciliados com Ele, não somos mais inimigos dEle. Agora podemos viver: Senhor, Tu estás aqui comigo. E cantar: Senhor, eu ando contigo na rua, quando chego em casa, Tu estás comigo. Meus irmãos, Jesus, Ele levou o castigo da nossa paz, amém? Amém, irmãos? Hoje a gente está refletindo sobre essa paz que é fruto da ressurreição, do castigo da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda esse texto vai nos mostrar algo mais. Observe aí comigo, que Jesus, o profeta vai nos mostrar aqui que Jesus, que é o servo sofredor, Ele nos colocou de volta no caminho de Deus. Ele toma voluntariamente o nosso pecado, a nossa fraqueza. Ele sofre pelos nossos pecados. E Ele nos conduz agora no caminho de Deus. Porque não há paz, não há bênção de Deus se nós não estivermos no caminho dEle. Não tem paz. E essa questão do caminho é uma coisa interessante. Porque você pode ter toda a riqueza do mundo, mas fora da vontade de Deus, você não está na bênção. Você está na maldição. Da mesma forma, você pode ser pobre, não ter tantos recursos assim, mas ter a paz de Deus e estar debaixo da bênção de Deus. Meus irmãos, Jesus, Ele nos coloca de volta no caminho de Deus. O que nos dá a certeza da paz é estar no caminho que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Éramos como ovelhas desviadas do caminho do bom pastor. No versículo 6 ele diz assim, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Irmãos, a coisa mais vulnerável, o animal mais vulnerável que nós podemos entender quando está fora dos cuidados humanos é uma ovelha. Uma ovelha desgarrada, irmãos, e ela vê um lobo, ela não tem o que fazer. Ela facilmente é abocanhada. A imagem que o profeta está tratando aqui é a imagem de uma ovelha desgarrada, de uma ovelha fora dos caminhos, de uma ovelha que se distanciou do aprisco. Quem era essa ovelha? Israel. Israel estava distante do aprisco. Israel estava distante de Deus. O que o profeta estava vendo aqui era como Deus iria trazer agora Israel, o verdadeiro Israel, para o caminho. E seria através de quem? Através do servo sofredor, através do Messias, do Cristo que viria. Irmãos, não há uma pessoa que esteja no caminho. Olhe como ele diz no versículo 6, ele diz assim, todos nós, ele não diz alguns de nós, ele diz todos nós andávamos, depois ele diz mais embaixo, cada um se desviava. Ou seja, ele é genérico aqui, ele generaliza todo mundo. É como Paulo vai dizer, não há um que busque a Deus, não há um sequer, todos nós estamos com o nosso coração inclinados para distante de Deus, somos ovelhas desgarradas, mas quando Cristo, irmãos, Ele chega à nossa vida, quando entendemos o que Cristo fez por nós, nós entendemos o caminho.
nós somos levados de volta para o aprisco do nosso Deus. O castigo do servo sofredor traria de volta, irmãos, ao caminho todas as ovelhas desgarradas. E aí, na última parte, ele diz assim, observe, ele diz assim, na última parte: mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Como é que Deus traz para o caminho? Sofrendo em si a iniquidade que era nós que deveríamos sofrer por ela. Meus irmãos, o caminho de volta para a paz com Deus está em Cristo Jesus. Agora nós podemos entender o que diz João capítulo 14, versículo 6. João 14, 6 diz o seguinte: Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém volta para o aprisco de Deus sem Cristo Jesus. Não há atalho. Não há atalho. Atalho é um perigo. Atalho pode levar para distante de Deus. Sabe aquele atalho de que Deus é amor, Ele não vai me lançar no inferno? Tem gente que pensa assim: eu não posso acreditar num Deus que seja amor e que me lance no inferno. Não posso. Se Ele é amor, então Ele só é amor. É o entendimento equivocado, míope de Deus. Deus é amor, mas o amor de Deus nunca está destituído da sua justiça. São como as duas faces de uma moeda, né? As duas, elas estão juntas, não tem como separar. Quando nós pensamos no amor de Deus, nós olhamos para a cruz de Cristo e vemos o que Deus fez por nós como prova do seu amor, mas nós encontramos em Cristo também ali Deus castigando o seu Filho, Deus trazendo sofrimento sobre o seu Filho, porque o Evangelho é isso, é o amor de Deus, mas um amor, irmãos, que chega até nós com o cumprimento da justiça de Deus. Por isso que Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho de Deus é um caminho de paz. O caminho de Deus, irmãos, é um caminho que Ele aprova, por isso que é o caminho de bênção. E eu lhe digo algo mais a você. Não pense que são alguns sinais, evidências externas que vão dizer para você que você está debaixo da bênção de Deus. Todos os sinais que você está pensando aí, que são bênçãos de Deus, pode ser um grande equívoco, sabe por quê? Porque se você acha que você está debaixo da bênção de Deus simplesmente porque você tem saúde, eu quero lhe dizer que o pior dos pecadores desse mundo também tem saúde e não estão debaixo da bênção de Deus. Se você acha que é porque você está numa condição econômica confortável, eu quero lhe dizer que os homens mais ricos desse mundo, que não têm paz com Deus, estão também nessa mesma situação. O caminho da bênção de Deus, irmãos, é no coração, é no interior. É saber que não existe mais condenação sobre a nossa vida, porque Cristo Jesus morreu por nós, e agora Ele nos dá a sua vida, o seu caminho, seguindo as suas pisaduras, seguindo os seus passos. Agora eu posso andar no caminho de paz, eu posso agora dizer que sou abençoado por Deus. Meu irmão, não deixe o inimigo enganar você. Você é abençoado por Deus porque você tem Jesus no seu coração. Não é aquilo que os teus olhos te mostram, mas é aquilo que Deus fez por você, que trouxe a bênção dele sobre a sua vida, a paz dele sobre a sua vida. Para experimentar a paz com Deus, nós precisamos andar no caminho que Ele nos deu. Cristo Jesus é este caminho. É por isso que Ele diz: eu sou o caminho, eu sou o caminho. Meus irmãos, as coisas ruins que têm acontecido sobre você, sobre nós, não são complemento do castigo de Deus. E eu queria que você pudesse entender isso nessa noite. Para parar de trazer um jugo sobre a sua mente e dizer: só sendo meus pecados? Eu pequei, eu fiz alguma coisa, não pode, está tudo tão terrível. Não. Deus, Ele não está complementando os castigos de Cristo em você. O castigo de Jesus foi suficiente sobre a sua vida. Jesus levou o castigo da nossa paz. Para termos paz com Deus, precisávamos estar quites diante da lei de Deus, e foi Jesus quem fez isso por nós. Meus irmãos, Ele se entregou voluntariamente para sofrer por nós e nos dar a sua vida e nos dar vida. Jesus é o nosso abrigo em dias de frio, em dias de chuva. Esses dias conversava com
a Alana e o Mel, que eles dizendo a mim que lá onde eles estão agora, no Espírito Santo, o clima é muito diferente, é muito frio. E a Alana disse a mim, se ela estiver assistindo, me permita aqui, a Alana, ela disse a mim que já faz um mês que não consegue dormir, porque lá, irmãos, quando começa a dar aquelas tempestades, não é como aqui. Ela disse que são raios, clareia tudo, trovões terríveis, parece que tudo vai se acabar, e isso tem apavorado ela, o clima, essas mudanças. Irmãos, quando nós estamos nessa situação de frio, de trovões, de tempestades de todos os lados, o que queremos, irmãos, é o conforto. O que queremos é estar no lugar que nos dê paz, é debaixo do edredom quentinho, é junto da pessoa que amamos, é estar ali, irmãos, guardados e ter aquela paz de que eu estou protegido. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Jesus é o nosso abrigo em dias de chuva, em dias de frio, em meio às tempestades que têm acontecido na nossa vida. Não se abrigue no lençol fino, corra para Jesus, se abrigue na paz de Deus, porque o que você está sofrendo agora não é porque Deus está complementando os castigos de Jesus em você. O que você talvez esteja sofrendo agora seja só um amadurecimento de Deus na sua vida, uma lição que Deus está querendo te ensinar e que você vai precisar aprender no decurso da sua vida. Meus irmãos, que o Espírito Santo nessa noite nos ajude a gozar essa paz, que o Espírito Santo nessa noite nos faça sair daqui com a certeza de que não temos mais o que temer na vida, nessa vida, nas lutas que iremos enfrentar aqui, e nem mesmo na morte não temos mais o que temer. Que o Espírito Santo nos ajude, que Ele abra o nosso entendimento. E eu gostaria de orar nessa noite. Orar pelos corações atribulados, os corações que não encontraram paz, os corações que mesmo entendendo isso, não conseguem sentir a isso. E você sabe do que eu estou falando. Às vezes uma coisa é usar a razão, entender aquilo ali, mas uma coisa é descansar nesse entendimento. É ter fé, confiança nesse entendimento. E eu gostaria de orar por você. Curva sua fronte. Você sabe do seu coração, Deus sabe do seu coração. E nós vamos pedir a Ele a graça nessa noite, para que Ele venha nos mostrar e nos dar a sua paz. Feche seus olhos nesse momento, aí onde você está. Não deixe de orar ao Senhor. Ele está lhe ouvindo, Ele está aí ao seu lado. Ele vai dar resposta às suas orações. Vamos orar nesse momento, em nome de Jesus. Ó meu Senhor, nós nos colocamos aqui diante do Senhor. Pai, primeiramente queremos te agradecer, Senhor, porque o que o Senhor fez por nós foi algo tão tremendo, meu Pai. O Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, a iniquidade que havia em nós. Pai, tudo isso para que tivéssemos paz, para que pudéssemos gozar a Tua amizade, para que pudéssemos, Senhor, nessa noite, nos voltar para Ti, falar contigo sem ter medo, Senhor, porque Tu não és o nosso inimigo, Tu és o nosso amigo, Senhor. E o que eu te peço nessa noite, Deus, é que o Senhor nos faça gozar, experimentar, Senhor, em nossos corações essa paz, Senhor, que precisamos nesses dias de chuvas, de frieza, Senhor, que temos vivido. Nesses dias em que os ventos parecem que vão levar tudo, Senhor, o que nós queremos é estar abrigados em Ti. Eu te peço, Pai, nos leva a viver isso. Afasta do nosso coração a preocupação, a ansiedade. Afasta do nosso coração, Senhor, a incredulidade, que muitas vezes não nos dá, Deus, a certeza de que Tu estás conosco. A incredulidade que muitas vezes nos lança na solidão. E eu te peço, seja com a Tua igreja, seja com esse Teu servo, seja com a Tua serva que nesse momento está orando. Pai, que seja o Teu Espírito Santo a fortalecê-los, que nessa noite, Senhor, eles possam sair desse culto com a certeza de que ouviram a direção do Senhor para as suas vidas. Meu Pai, eu te peço assim, porque Tu és Deus bondoso. Pai, Tu não negas aos Teus filhos aquilo que os Teus filhos necessitam. E nós te pedimos nessa noite, Pai, responde. Dar a resposta à oração que os Teus servos estão fazendo, a oração que estamos fazendo aqui nessa noite. Meu Pai, eu te peço assim e te agradeço, Senhor, porque Tu és o Deus que nos deu a paz, Tu és aquele que está na nossa companhia. Pai, isso é razão de gratidão e de louvor. Recebe o nosso louvor nessa noite, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém.